Olá, pessoal, bom dia. Vamos então para mais uma aula, né, de ciências, dando continuidade à unidade 5, né, que fala de métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. E na aula de hoje a gente vai estar abordando então essas infecções que são transmitidas através de relações sexuais, tá ok? Então, esse vídeo ele vai abordar os conteúdos que estão, né, previstos nas páginas 101 até a página 103. Tá ok, pessoal? Então, assistam o vídeo e depois dão uma lida lá no livro para vocês fixarem melhor o conteúdo, ok? Pessoal, então o que são essas infecções sexualmente transmissíveis? Vão ser aquelas infecções, né, também, né, chamadas de doenças que são adquiridas, né, que a pessoa ela vai estar se contaminando através de relações sexuais desprotegidas, tá ok? Então, quando esses parceiros, né, têm relações sexuais sem o uso do preservativo, tá bom? Professora, mas tem outros modos, né, outros meios de se contaminar com essas doenças sexualmente transmissíveis? Sim, né? Então, quando se compartilha toalhas, roupas íntimas, compartilhar objetos perfuro-cortantes, né, seringas, agulhas de seringas, enfim, né? O sangue, né? Então, através, por exemplo, de transfusões com sangue que não sofre uma triagem, né, que hoje em dia não acontece mais, que hoje todo sangue, né, que ele vai para a doação, toda pessoa que ela vai fazer doação, então ela faz uma triagem, então, mas o sangue também pode estar transmitindo, tá? Algumas dessas doenças, que a gente depois vai estar comentando também nos próximos slides. E no momento do parto, né? Então, que a gente fala de uma forma congênita. Então, nós temos algumas doenças sexualmente transmissíveis que elas, além, né, desse fator da questão pela relação sexual desprotegida, ela também pode ser passada da mãe para o filho durante o que? O parto. Tá? Então a gente fala que é uma transmissão congênita dessas doenças, tá bom? O grande problema, né, o grande perigo dessas doenças sexualmente transmissíveis, galerinha, é porque algumas delas são assintomáticas. O que é ser assintomático? Não apresentar sintomas, tá? Ou até mesmo demorarem um tempinho aí para poder apresentar esses primeiros sintomas. Então a pessoa às vezes já está contaminada, né, com a doença, não sabe por quê? Porque não apresentou nenhum tipo de sintoma e continua tendo essas relações sexuais desprotegidas com esses parceiros e assim, né, corre o risco de estar transmitindo essas doenças para outros parceiros. Então, hoje a gente fala em saúde dos grupos de risco, né? Então, esses grupos de risco, pessoal, são aquelas pessoas que fazem sexo sem proteção, tá? Tem relações sexuais desprotegidas com múltiplos parceiros, tá? Então, tem o que a gente fala de promiscuidade. Então, são pessoas, usuários de drogas injetáveis, tá? Então, são todas as pessoas que a gente fala do grupo de risco, ok? Então, pessoas que fazem sexo desprotegido, pessoas que fazem uso, compartilham, né, agulhas, seringas, né, que deveriam ser descartáveis e, né, pessoas que têm uma vida sexual com promiscuidade, ou seja, múltiplos parceiros, tá? Então tem que se tomar muito cuidado com isso, uma questão de saúde pública, porque hoje, se vocês forem procurar artigos para ler aí, né, a gente vê que tem algumas doenças que estão ressurgindo assim com força total, que ficaram um tempo aí, né, sob controle e hoje estão surgindo, como por exemplo a sífilis, tá? E quais que são os agentes, né, etiológicos? Quais são esses agentes que vão estar causando essas doenças? Pessoal, nós temos vários agentes. Nós temos doenças sexualmente transmissíveis causadas por bactérias, temos doenças sexualmente transmissíveis causadas por vírus, fungos, protozoários e até mesmo insetos, tá? Então, são todos os agentes causadores dessas doenças.
Professor, e como que pode se fazer, né, a prevenção dessas doenças? Preservativo, tá? Então, uma forma de se proteger de doenças sexualmente transmissíveis é através do uso do preservativo. Então, essa é uma doença bacteriana. Ela é causada por uma bactéria chamada Treponema pálido, tá? E é uma doença que hoje nós temos visto que ela está se alastrando, né? Muito aí, voltando, né? Com força total aí para essa população mais jovem, né? Que tem, né? Vários múltiplos parceiros e muitas vezes faz sexo de forma desprotegida. A principal característica, né, o principal sintoma dessa doença é que a pessoa ela apresenta uma ferida indolor, tá? Que às vezes nos primeiros momentos ela não sente dor, que a gente fala de cancro, tá? Como se fosse um pequeno nódulozinho, né? Uma pequena bolinha ali. E esse cancro, tá? Ela vai estar nos órgãos genitais, no pênis e na vagina da mulher. Pênis masculino e na vagina da mulher. E a pessoa também pode apresentar muitas feridas, tá? Feridas espalhadas na pele, feridas por todo o corpo, tá? E inicialmente ela pode ser sintomática, então pode demorar um pouquinho para surgir essa doença, tá? Essa sífilis, pessoal, ela é uma doença que ela precisa, assim que descoberta os sintomas, assim que apresenta os sintomas, ela precisa ser descoberta, tá? Por quê? Porque ela tem várias etapas, né? Essa doença e a sífilis, elas têm várias etapas. E entre essas etapas, tá? Que eu não vou detalhar muito aqui agora para vocês, existe o que a gente fala de latência, é onde a bactéria ela está no organismo, porém a pessoa não está sentindo os sintomas. E aí, além de transmitir isso para os seus parceiros sexuais, isso pode se disseminar pelo corpo, essa bactéria ela pode se espalhar pelo corpo e pode causar até a morte, né? Então, a sífilis, sim, é uma doença sexualmente transmissível que, se não for tratada, ela pode levar à morte. E depois dessas etapas iniciais, né, no segundo aí, né, estágio, terceiro estágio, quando o vírus não, perdoe, viu? A bactéria ela já está se espalhando pelo corpo, você tem que observar alguns sintomas que já indicam cuidado. Então, dores no corpo, dores de garganta, formigamento nos pés, uma vermelhidão por todo o corpo, nódulos na axila, no pescoço, né, e ferimentos abertos. Então, é muito perigoso, porque isso daí pode, né, então se espalhar pelo corpo, causar uma infecção generalizada e pode até matar a pessoa, tá? Pessoal, então aí, ó, essa bactéria, né, que eu coloquei para vocês em forma de espiral é o treponema pálido. Então aí algumas imagens mostrando para vocês, né, essas feridas que se espalham pelo corpo. A sífilis, então, pessoal, ela pode também ser transmitida da mãe para o filho. Então, ela tem o que a gente fala de transmissão congênita, tá? Então, ela também pode ser transmitida da mãe para o filho no momento do parto. O tratamento dos sintomas, pessoal, por ser uma bactéria, então, ela vai ser tratada com antibióticos, tá? Então, tem vários antibióticos, azitromicina, penicilina, enfim, o médico ele vai estar vendo o melhor tratamento para essa pessoa. Por isso que é muito importante a pessoa que ela apresentar esses sintomas, né, precisa procurar o médico, que vai estar passando aí um tratamento à base de antibióticos para essa pessoa, tá bom? Então, seria isso daí sobre a sífilis. Lembrar que é uma doença bacteriana, inicialmente sintomática, passa por vários estágios, né, dessa doença, e entre esses estágios a gente tem os períodos de latência, onde não tem sintoma, mas a bactéria está sendo transmitida. Tem que cuidar, né, procurar o médico, tratar os sintomas, porque essa bactéria treponema pálido pode se espalhar pelo corpo, né, e causar até mesmo a morte. Essa próxima doença, pessoal, é chamada de gonorreia, tá?
Ela é uma doença que causa muitos sintomas desagradáveis. Ela também é transmitida, né, pela relação sexual e é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorreae, tá? Ela pode causar, né, lesões de pele, tá? Feridas na pele, e ela vai atacar o sistema genital do homem e da mulher. Na mulher, ela vai provocar muita dor, né, quando a mulher vai urinar, ardência, tá? Na uretra da mulher, na vagina da mulher. A mulher sente como se fosse aquela vontade, né, de urinar, e aí vai urinar, não consegue. Outras vezes ela não consegue segurar, causa incontinência urinária, né? Ela não consegue segurar a urina. E no homem, pessoal, ela é característica da gonorreia, um corrimento purulento e amarelado que escorre, né, pelo pênis. Então, ela causa, né, esse gotejamento pelo pênis do homem, desse escorrimento amarelado, com muito mau cheiro, né? E também vai estar provocando no homem dores na garganta, muitas vezes dores no corpo, tá? A clamídia, pessoal, a clamídia também é uma doença, né, causada por uma bactéria chamada clamídia, e inicialmente ela não apresenta sintomas, então ela é assintomática. Cerca de 70 a 80%, né, das pessoas podem ter essa clamídia e não apresentar sintomas. Só vão apresentar às vezes posteriormente, ou às vezes nem apresenta esses sintomas. E assim mesmo ela continua sendo transmitida, mesmo que a pessoa não tenha sintomas, ela continua transmitindo a doença, tá? Quando presentes, os sintomas mais comuns são, na mulher, um corrimento claro, como se fosse uma clara de ovo. Às vezes pode acontecer sangramento durante as relações sexuais, dor a urinar, dor nas relações sexuais e dor no baixo ventre, né? A parte mais embaixo, assim, da barriga. Nos homens, né? Ardência na hora de urinar, corrimento. Então, o corrimento do homem vai ser diferente do corrimento da mulher no caso da clamídia. Enquanto o corrimento da mulher vai ser um corrimento claro, no caso dos homens vai ter o quê? Presença de corrimento da uretra. E o homem também pode sentir dor testicular, dor nos testículos, tá? Então, também é uma doença que tem que cuidar, né? Por quê? Porque ela pode provocar aí até mesmo esterilidade nos homens, né? Tá bom? É uma infecção que tem que ser cuidada. Herpes genital. Então, essa herpes genital, pessoal, ela é causada por um vírus, tá? Que é o vírus do herpes tipo 2. E a característica principal dessa herpes genital são lesões bolhosas, com bolhas que ficam cheios de um líquido dentro. E esse líquido que fica dentro da bolha fica cheio dos vírus. Então, quando se rompe, né, essas bolinhas, esse líquido que está dentro das bolhas, ele pode conter o vírus. E aí isso é um problema sério, né? Porque vai disseminar esse vírus que está lá dentro dessas bolinhas que são rompidas, certo? Causa muita dor, tá? E feridas. E essas feridas genitais que são causadas, pessoal, além desse problema da herpes, ela pode ser uma porta de entrada para outras infecções sexualmente transmissíveis, principalmente para a AIDS, né? Porque a AIDS, a gente vai estar falando daqui a pouco, ela é causada por um vírus que, através de ferimentos, ele pode também estar entrando em contato e penetrar no corpo, né, da pessoa, tá? O vírus da herpes, pessoal, afeta tanto homens quanto mulheres, vai causar, né, sintomas nos dois, tá? No primeiro momento vai ter dor, coceira, pequenas feridas, depois, mais ou menos de 7 dias, elas secam, né? Grossos e vão secando. Posteriormente, pessoal, essa infecção inicial que sara, o vírus ele vai ficar dentro do corpo para sempre,
tá? Geralmente esse vírus da herpes ele fica alojado, né, nos tecidos nervosos, né, em gânglios nervosos. E aí o que acontece? Ele pode ficar inativo dentro do corpo durante anos. E aí às vezes em algum momento de estresse da pessoa, né, algum momento que a pessoa está com a imunidade baixa, ele pode reaparecer e fazer sintomas de novo, tá? Então, pessoal, tem vacinas, né, já para o vírus da herpes. E quando a pessoa está com os sintomas da herpes, está com dor, com as bolhas, né, com as feridas, ela pode fazer uso de alguns medicamentos, né, para ajudar a conter o surto viral, alguns medicamentos antivirais, né, alguns antivirais que a gente tem, como por exemplo o ciclovir. Então a pessoa, se ela começou a sentir, né, algum sintoma, imaginar que seja uma herpes, ela tem que procurar um médico, para o médico passar o tratamento adequado para poder diminuir a carga viral, né? Não ter tanta bolha assim espalhada ali pela região e a pessoa vai ter menos dor, tá ok? Vírus da hepatite B e da hepatite C. Então, quando a gente fala hepatite, pessoal, de um modo geral, o que a gente está querendo dizer, né? A hepatite ela é uma inflamação do fígado. Nós temos, né, outros agentes que podem causar hepatite, que não tem etiologia só em relações sexuais. Mas, por exemplo, o uso do álcool, né, excessivo, tá? O uso do álcool excessivo pode causar uma hepatite cirrótica, né, uma cirrose, uma inflamação do fígado, alguns medicamentos, tá? Mas nesse caso aqui que a gente vai estar falando daquela hepatite que é causada por vírus, o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. Então, como que se vai se contrair esse vírus da hepatite B e da hepatite C? Através de relações sexuais desprotegidas ou compartilhando objetos pérfuro-cortantes, tá? Contaminados aí com esse vírus. Então, tem que tomar muito cuidado quando, né, vai ter relações sexuais ou não compartilhar objetos pérfuro-cortantes. Então, como que o vírus ataca? Ele entra na corrente sanguínea, né? Ele primeiro vai sofrer uma ação aí das células de defesa, dos linfócitos, e se aí ele conseguir chegar até o fígado, né? Ele vai se instalar nos hepatócitos, que são as células hepáticas, tá? E aí ele vai o quê? Ele vai se espalhando. E aí, olha só, tem para vocês aí no slide alguns mecanismos de transmissão do vírus da hepatite. Então, hepatite B, como que se contrai o vírus da hepatite B? Através de sexo desprotegido, seringas, agulhas contaminadas com sangue, né? Piercing, às vezes, quando a pessoa vai fazer tatuagem em estúdios que, né, não usam material descartável, manicures, transfusão de sangue que não foi feita uma triagem adequada, né? Tudo pode contaminar com hepatite B, tá? E a hepatite C, através das relações sexuais e transfusão de sangue. Os principais sintomas, né, da pessoa que está com a hepatite B e hepatite C, muito cansaço, muita fadiga, desânimo, dor na barriga, inchaço do abdômen, né? A barriga fica bem inchada, ela vai apresentar enjoo, vai vomitar, vai ter muito vômito, febre, tontura e icterícia, né? Então, a icterícia ela vai ficar com o corpo todo amarelado, com o olho. Então, esses são os principais sintomas da hepatite B e hepatite C. A AIDS, pessoal. Então, essa AIDS é a síndrome, né, da imunodeficiência humana. Tá? Por que ela é uma síndrome? Porque ela vai ser um conjunto de sinais e sintomas que vão caracterizar essa doença. Tá? A AIDS, pessoal, ela é causada por um vírus, que é o vírus da imunodeficiência humana, tá? Que é o HIV. Ele é um vírus chamado de retrovírus, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai atacar as células de defesa do organismo. Nós temos células de defesa chamadas de linfócitos, linfócitos T. Então, o vírus da AIDS, né, quando a pessoa ela adquire esse vírus, o que ele vai fazer? Ele vai direto para essas células de defesa que são os linfócitos
e vão se alojar dentro desses linfócitos e vão se multiplicar dentro desses linfócitos e vão destruir esses linfócitos posteriormente, quando eles terminarem sua replicação, tá? A pessoa que se contamina com a AIDS, ela pode se tornar, que a gente fala de soropositiva, né? Ter o vírus dentro do corpo e não saber, né? Ela pode ficar anos e anos aí com o vírus dentro do seu organismo e não apresentar sintomas. Então, ela pode ficar aí, às vezes, até 5, 10 anos com o vírus dentro do corpo e não apresentar nenhum sintoma. Porque ele é um vírus que ele vai ter uma latência muito longa, tá ok? E o que mata mesmo, né, pela AIDS, por essa síndrome, vai ser o quê? Vão ser as doenças oportunistas que vão surgindo aí com o passar do tempo. Por quê? Porque esse vírus HIV ele vai destruir o quê? As células do sistema imunológico, as células de defesa. Então, às vezes, uma simples gripe, né? Uma doença, né? Uma candidíase, que é uma doença fúngica, às vezes, que uma pessoa que tem a imunidade boa não vai causar nada, mas pode matar uma pessoa com HIV, porque ela enfraquece o sistema de defesa do corpo. Então, muitas vezes, o que é que acontece? A pessoa ela fica bem por um longo tempo e aí, de repente, ela começa a apresentar muito cansaço, muito desânimo, muita fadiga, indisposta, não tem vontade de fazer nada, né? Começa a adoecer muito, fica gripada com facilidade, né? Várias doenças que vão aparecendo aí e que ela, né, começa a perceber que a imunidade dela está muito, muito ruim. E aí ela pode, então, né, se preocupar, porque o que está acontecendo que a imunidade está tão ruim, né? Um outro sintoma posterior que acontece, pessoal, nessas pessoas com essa síndrome da imunodeficiência humana, é o aparecimento dessas manchas no corpo que tem aí no slide, que são chamadas de sarcoma de Kaposi, né? Que são manchas características aí no corpo dessas pessoas que têm a AIDS, tá? Então, a AIDS, pessoal, seria isso, ela é causada por um vírus, que é o vírus HIV, que vai infectar, então, essas células de defesa que são os linfócitos e assim vai deixar o sistema imunológico deprimido, vai causar o que a gente fala de imunossupressão, uma depressão desse sistema imunológico e aí as doenças oportunistas podem matar essa pessoa, tá? A AIDS é transmitida principalmente através de relação sexual desprotegida, sem o uso de preservativo, através de objetos perfurocortantes contaminados, né? Então, mesma coisa lá que a gente falou da hepatite, né? Agulhas, seringas, transfusão de sangue que não foi feita uma triagem, né? Um exame prévio, piercings, né? Então, tem tudo que você for fazer, que for perfurar, tem que ser por objeto descartável, senão você corre risco de estar se contaminando, tanto por hepatite quanto por HIV, tá? Outra coisa, pessoal, mesmo quando o indivíduo é soropositivo, mesmo que ele não tenha apresentado sintomas, se ele estiver contaminado com HIV e tiver relações sexuais desprotegidas com outros parceiros, ele vai estar transmitindo a doença para os outros parceiros também. Então, esse é o grande perigo das doenças sexualmente transmissíveis. Mesmo que a pessoa não apresente os sintomas, elas podem, tá, transmitir essas doenças para os seus parceiros. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, pessoal, para finalizar, nós vamos falar aí de outras doenças que são causadas por relações sexuais. Aí a gente tem o que a gente fala de pediculose pubiana, tá? O que é esse pediculose pubiana? É o famoso chato. É como se fosse aí um piolho, né? Um inseto aí que é parentezinho aí do piolho, né, da escabiose, mas esse vai ser a pediculose. Então, ele vai causar, né, extrema coceira nos pelos pubianos, tanto de homem quanto de mulher, tá? Então, também é uma doença causada por um tipo de inseto que a pessoa ela vai adquirir o quê? Por hábitos de higiene que não são muito legais, né? Não são muito bons e também por promiscuidade, tá? E durante a relação sexual. Tricomonise. A tricomonise é uma doença que ela é muito comum, né?
entre a população adulta sexualmente ativa. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela tem a tricomonismo, mas não apresenta sintomas e assim vai transmitindo para os parceiros, né? Se fizer sexo de maneira desprotegida. Ela é causada por um protozoário chamado Trichomonas, né? E vai causar alguns sintomas na mulher, né? Como corrimento, né? Um corrimento aí nessas mulheres, às vezes uma coceira, às vezes uma ardência. Pessoal, vocês me desculpem porque eu tô com alergia, não é gripe não, tá? Ai, perdão. Então vai causar coceira, ardência vaginal e nos homens ela é assintomática na grande maioria das vezes, tá? O homem não tem sintomas, só que se ele tiver relação sexual desprotegida, ele transmite isso para suas parceiras. E por último, pessoal, chamado condiloma combinado, né? Causado pelo vírus do HPV também, que é muito debatido hoje em dia, tá? Hoje a gente tem campanhas de vacinação aí, né, contra o HPV para meninos e meninas, ali as meninas de 9 até 11 anos, os meninos eu acredito, acho que é dos 9 aos 12, não estou bem certa não, mas tem esse calendário vacinal, tá? Por quê? Porque esse vírus do HPV, ele é um vírus que ele pode causar, né, uma doença muito grave, que é um câncer de colo de útero e câncer de ânus, tá? Ele vai causar verrugas. Pessoal, o vírus do papilomas, ele não causa verrugas, né? Nós temos vários e vários tipos de vírus, né, do HPV. Causam verrugas não só na parte genital, mas em outras partes do corpo. Nesse caso aqui, a gente está falando daquele vírus, o HPV, que vai estar causando, então, essas verrugas genitais, tanto na vagina quanto no pênis, né, dos homens, tá? No caso das mulheres, né, essas verrugas, né, se não forem tratadas, podem causar o que a gente chama de câncer de colo de útero, tá bom? Pessoal, então vamos encerrando por aqui, tá? Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Dá uma lida e qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem, tá bom? Um beijinho e fiquem com Deus. Muito obrigada.